A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um Pod Life School. E eu tô aqui junto com a minha linda, maravilhosa Taunay. As mulheres invadiram o Pod Life School. Yes, hoje nós chegamos com tudo. A paz do Senhor, pessoal, é uma honra estar aqui mais uma vez apresentando o Pod Life School com vocês. E hoje, como sempre, nós temos o nosso convidado favorito, nosso Of predileto, course. o nosso pastor, professor, pastor Anderson Guzanski, seja muito bem-vindo. Aleluia. Paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe. Sejam Amém. todos bem-vindos, né? Em nome de Jesus, é uma alegria estar com vocês aqui. Amém. Eu tô me sentindo privilegiado esses dias de ter essa participação aqui junto com vocês. Amém. E vamos lá, né? Vamos lá, mas antes da gente começar, não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para você receber notificações quando a gente lançar um episódio no YouTube. Exatamente. Vamos lá. Hoje, essa semana, nós estamos com uma notícia maravilhosa, né? Acabou de acontecer o retiro dos homens aqui da The Life. O quinto, e nós, né? exatamente, o quinto retiro. E que bênção, vimos tantas coisas maravilhosas. Fizemos o encerramento aqui, foi manto do recanto. Nossa, foi Não tinha poderoso. como. Gente, foi muito forte. Eu tinha que tirar o salto. Exatamente. E nós temos aqui a pessoa que como que fala? A pessoa que cuida de todo o retiro? Tava na direção. Exato, a pessoa que fica na direção do retiro. Eu fiz seu crachá, pastor. Tava direção. Direção. O diretor. É. Na direção do retiro. Exato. E retiro, ele é uma coisa assim... Eu sempre vi retiro de mulheres, eu sempre vi outros retiros, mas retiro de homem foi a primeira vez que eu vi. Sério? Eu não tinha visto isso antes. Uau. Exatamente. Conta pra gente, pastor, como que foi o retiro e também a importância, por que que a gente faz um É retiro? verdade, porque muitas pessoas podem não saber por quê. Ou até mesmo É. o que é um retiro, né? É verdade. Vamos começar pelo básico, Vamos o que é um começar retiro, pelo né? começo. É verdade, foi realmente muito bom. É uma pena hoje, assim, a gente não tem nenhum dos homens aqui, né, que foram no retiro para poder testemunhar junto com a gente. Uhum. Mas o retiro de homens foi realmente uma bênção, superou as nossas expectativas. Foi o nosso quinto retiro de homens, para a glória de Deus. E é uma verdade que retiro de homens não é algo muito comum. É por isso até que você nunca tinha visto, Taunay. Porque lidar com os homens é um pouco diferente. A dinâmica de você lidar com os homens é um pouco diferente do que lidar com as mulheres, né? Eu digo que as irmãs, elas estão sempre prontas. As irmãs, elas estão sempre prontas, assim, preparadas, ativadas, Aleluia. Amém. né, para buscar mais de Deus, para se entregar. Acaba sendo um pouco mais fácil. Não que seja fácil, mas quando a gente compara as duas Sim. coisas, Não tem aquela resistência, né? aí a gente percebe que é um pouco mais fácil toda a dinâmica que envolve um retiro de mulheres. Aqui na The Life, a pastora Tatiane já cuida aí do Filhas do Rei, 10 anos, Uau. né, de Filhas do Rei. Então, é um trabalho, é uma dinâmica, né, que exige muito. Mas quando eu olho para a questão do retiro dos homens, eu vejo que o dos homens é um pouco mais difícil em todos os aspectos, né, porque o homem tem muito aquela preocupação em relação, por exemplo, ao trabalho, né? O homem, ele tem também as suas resistências, ele é mais resistente, ele é mais desanimado, ele é mais fechado. E também por não ter muito essa cultura de um retiro de homens, acaba dificultando. E quando eu fiz o primeiro, eu me lembro que a gente deve ter reunido talvez 12 homens. E as pessoas disseram para mim, isso não funciona. Retiro de homem não funciona, os homens não querem nada com nada, é muito difícil. Mas como eu sempre digo para vocês, Deus ele não conta com quem começa.
O negócio de Deus é com quem permanece. Verdade. Então, essa foi a 5ª edição em 4 anos. Porque o ano passado nós fizemos 2 retiros num ano. Aí você imagina só. Yep. Se é difícil fazer um retiro de homens, imagina 2. Uhum. Nós conseguimos essa proeza. Glória a Deus. Então, em 4 anos, nós realizamos 5 retiros de homens. E a gente tem visto a cada retiro aumentando o número de homens. Como eu disse para vocês, nós fizemos o primeiro com 12 e o último agora com 60. Uhum. Então, Uau. já é um crescimento, né? Já é um avanço nesse sentido. E a gente percebe que quem vai uma vez volta. Uhum. E traz mais. Sim, o mais difícil é levar a pessoa a primeira vez. Verdade. Porque aquele que consegue ir uma vez, aquele que vai a primeira vez, ele acaba voltando e influenciando outras pessoas. Uhum. E é justamente essa a nossa intenção, é trazer as pessoas para que elas sejam impactadas pela presença de Deus, elas recebam a palavra de Deus, elas tenham a vida delas mudadas e, consequentemente, elas possam influenciar outras pessoas. Uhum. Porque, como seres humanos, nós somos seres influenciáveis e influenciadores. Então, nós estamos sempre sendo influenciados e nós também estamos influenciando. Uhum. E quando a gente influencia positivamente, todos acabam ganhando, né? O ecossistema muda, as pessoas de casa, da família, os amigos, Verdade. o ambiente de trabalho, tudo é mudado, A tudo é igreja transformado. também. A igreja é uma grande mudança para a glória de Deus. Uhum. Eu quero deixar um recado aqui para você, homem que está nos assistindo. Você que ainda não foi, não perca a oportunidade. Esse ano nós não vamos ter mais, mas o ano que vem, nos permitindo Deus, em nome de Jesus, nós vamos realizar o 6º retiro de homens da The Life. Então já quero deixar aqui o convite para você. Você, irmã que está nos assistindo, obrigue seu marido, Já paga. seus irmãos, seus filhos, e eu garanto para você que vai valer a pena. É um investimento que a gente faz, mas que produz um impacto e um resultado para a glória do Senhor. Aleluia. E ano após ano a gente tem visto a boa mão de Deus. Uhum. Este eu acho que superou todas as nossas expectativas. Glória a Deus. E de tudo aquilo que a gente já tinha experimentado nos outros, esse Deus foi... Todo ano fica melhorando, Foi né? além, Deus foi além e é maravilhoso. Glória a Deus. Mas, pastor, talvez uma pessoa pode perguntar, ok, mas o que eu posso receber no retiro que eu não posso receber vindo para o culto? Por que eu preciso ir no retiro? Qual que é essa necessidade, esse investimento? Até, né, a Taonai perguntando o que é retiro. Uhum. É como eu sempre digo, assim, aqui no nosso Pod Life School. Uhum. O nosso objetivo aqui não é esgotar nenhum assunto, até porque a gente não tem tempo para isso, nem não é a proposta. O nosso objetivo, o objetivo do Pod Life School é lançar luz em algumas questões para justamente conduzir de alguma maneira as pessoas a esse lugar de reflexão. E uma vez que a gente começa a fazer perguntas, através das perguntas que fazemos que nós obtivemos respostas, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é por que a gente tem que fazer um retiro, o que eu recebo num retiro que eu não recebo na igreja, qual é a diferença? A primeira coisa que nós precisamos entender é que, querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não, nós estamos em uma guerra. Yes. Nós estamos em uma guerra. Essa guerra, ela existe. Ela é, na maioria das vezes, invisível, mas ela é real. Yes. É a guerra que o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6, aqui
verso 10, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é: por que eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Por que eu preciso de força? Ele vai explicar logo na sequência. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele orienta que a gente deve nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para que a gente impeça o diabo de ser diabo? Não. Não tem como a gente impedir o diabo de ser diabo. Não tem como a gente impedir o diabo de trabalhar contra as nossas vidas. Mas à medida que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, nós temos condições de vencer as astutas ciladas do maligno. E é muito interessante nós observarmos isso aqui. As astutas ciladas do maligno. O diabo, ele é um ser extremamente inteligente e muito poderoso. Então, eu vejo às vezes as pessoas, elas subestimam o diabo. Existem pessoas que tratam o diabo como se o diabo fosse apenas um mito, uma ideia, sabe um folclore? Sabe, a cultura brasileira tem muito folclore, né? A mula sem cabeça, o saci pererê, a noiva que entra no ônibus de madrugada. Mas as pessoas precisam entender que o diabo, ele é um ser espiritual, inteligente e poderoso. Então, como ser espiritual, ele não se cansa. Não dorme. Ele não dorme. Ele não trabalha. O trabalho dele é prejudicar a nossa vida. Yeah. Mas é interessante que quando ele se apresenta e olha o nível de espiritualidade, de audácia dele, que ele se apresenta diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz isso no livro de Jó. E o Senhor pergunta a ele: de onde é que você vem? Ele diz: eu venho de perambular sobre a terra. O que ele estava fazendo na terra? Observando as pessoas, analisando comportamentos, analisando fraquezas, analisando pontos de vulnerabilidade que possam ser atacados. Tanto é que Deus pergunta para ele: vistes o meu servo Jó? Um homem reto, íntegro, que se desvia do mal? E o diabo, ele conhece e analisa tanto a nossa vida, a vida das pessoas, que ele responde para Deus: claro que eu vi. Mas é debalde que por acaso ele te serve? Ou não tem tu o cercado de bens? Ou seja, o diabo, ele tinha analisado tanto Jó, que ele chegou a acusar Deus de estar subornando Jó através da bênção, porque Jó era um homem muito rico, um homem muito influente no seu tempo, um homem muito respeitado, um pai de família que tinha 10 filhos, que tinha uma esposa, que tinha uma vida completamente estruturada. E o diabo conhecia tão bem Jó que ele chega a acusar Deus de estar subornando a fidelidade de Jó. Por isso ele diz: é debalde que ele tem te servido? Não tem tu o cercado de bens? Não, é por acaso que ele está te servindo? Ou será que é porque você o cercou de todas as bênçãos? E aí o Senhor, para provar o diabo que a fidelidade de Jó não tinha a ver com aquilo que Jó tinha,
mas com quem Jó era, Deus permite que o diabo, então, arranque, toque na saúde, na família, nos bens de Jó. Então ele é um ser espiritual, ele é um ser inteligente e ele é um ser poderoso. E como é que a gente vai lidar com um ser desse? O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6, a partir do verso 10, e ele está dando a instrução do que tem que ser feito. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo. E ele ainda completa dizendo, no verso 12, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é uma luta que a gente sente o reflexo dela aqui neste mundo. Mas a origem dela não é aqui. A origem dela é espiritual. E aquilo que é espiritual, a gente não vence de outra forma a não ser de uma forma, de uma maneira espiritual. Então, por que a gente faz retiro? O que a gente recebe num retiro que a gente talvez não receba na igreja num culto? A gente já entende que existe uma luta, nós temos um inimigo. E nós temos que nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Então o retiro, ele é esse lugar que a gente mergulha em Deus, é uma imersão, é um tempo em que a gente se volta. É óbvio que infelizmente nem todos conseguem, mas o objetivo do retiro é esse, é tirar as pessoas da rotina da vida delas, tirar a pessoa da casa delas, do conforto do lar delas, tirá-las da rotina da igreja e levá-las para um lugar de imersão, para que elas possam estar ali sendo ministradas pelo Senhor, pela palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo, para que esse fortalecimento aconteça. É extremamente necessário esse movimento. Algumas pessoas encaram o retiro apenas como mais uma programação da igreja. Mas não é assim que eu vejo as coisas. Não é assim que eu encaro o retiro. Eu não encaro o retiro como um evento. Eu encaro o retiro como um tempo de fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Amém. Para que nós possamos resistir às astutas ciladas do maligno. Yes. E até que no retiro a gente trata assuntos que talvez você não pode abordar no culto, né? Você tem experiências que é extraordinário no retiro. Exato. E até mesmo, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu digo pela experiência das meninas, quando a gente tem o retiro das mulheres, a gente tem um grupo de mulheres que passam pelas mesmas coisas, que sofrem as mesmas dores e que estão ali para ajudar uma outra e mostrar que, mesmo que seja difícil, é possível vencer. Então, uma outra vantagem do retiro é essa, é você se unir com pessoas que são como você, mas pessoas que têm a esperança, a expectativa de que as coisas podem ser melhores. Porque, infelizmente, o mundo ele é tão corrompido, tão cheio de pessoas vazias de Deus, que elas tentam nos convencer de que, por exemplo, ter uma família não é algo bom. De que ir para a igreja não é algo bom. De que relacionamento com Deus a gente consegue em qualquer lugar, sabe? Mas quando a gente
se junta com pessoas que são como a gente, que têm as mesmas dores, que têm os mesmos sofrimentos, mas estão tentando ser melhores, estão tentando vencer, isso nos dá força. Isso nos dá inspiração para que a gente continue vencendo. Então, eu acredito, eu não sei se vocês fazem isso, mas lá no Retiro das Mulheres, por exemplo, a gente aprende muito sobre coisas da vida. Sobre como, por exemplo, uma mulher deve se portar, como ser uma esposa é importante, como ser uma... E coisas que às vezes, eu ouvi até esses dias num vídeo dizendo que o óbvio precisa ser falado. Yes. Tem pessoas que às vezes não entendem o óbvio, tem pessoas que às vezes não sabem o óbvio. Então, infelizmente, precisa ser falado. E a impressão que dá é que as pessoas que mais negam, as pessoas que mais avoid, sabe? Que mais não querem fazer, são as pessoas que mais precisam disso. Yes. Porque talvez você seja uma pessoa que você olha e fala, não, mas eu não preciso ir num retiro de homens. Isso não é pra mim. Então você é exatamente a pessoa que precisa estar lá. Você é exatamente a pessoa que precisa viver essa experiência, né? E, pastor, vocês têm passado lá por muitas questões de expulsar demônios e etc. A gente imagina que vocês vivem muitas coisas lá, né? Nessa guerra espiritual, existe Porque a gente sabe que antes da gente passar por esse retiro, existe uma consagração, existe uma preparação, porque o inimigo vai fazer de tudo para que não dê certo. Sim. Assim como se na igreja, por exemplo, para vir no culto, o inimigo já tenta parar as pessoas de muitas formas, a alminha já tenta deixar você na sua casa, imagina para um retiro, que é algo de tanta assim, força nesse mundo espiritual. Mas depois que acontece o retiro, ou durante o retiro, existe uma certa resistência, ou digamos que reflexos, porque todas as vezes que e isso nós aprendemos com o Senhor, todas as vezes que nós fortalecemos o nosso espírito, a nossa alma, ela fica fraca. E ela quer lutar contra isso. Então, eu já vi, por exemplo, no Retiro das Mulheres, acontece muito da gente... A gente recebe muita presença de Deus, a gente vê muitos milagres, maravilhas acontecendo, mas o nosso corpo fica esgotado. Sim. Parece que a gente, assim, levou uma surra. A gente brinca que o caminhão passou por cima e deu ré, né? É desse jeito. Por que isso acontece, pastor? Bom, primeiro, porque é uma guerra. Então, uma guerra, a guerra, o retiro, ele tem antes, durante e depois. A guerra não. A guerra é guerra o tempo todo. Então, independente de qual seja a cronologia que nós estamos no que se diz respeito ao retiro, se nós estamos antes do retiro, se nós estamos no retiro, ou se já passou o retiro, a guerra continua acontecendo sempre. Porque essa guerra ela só vai cessar na volta de Jesus, no triunfo eterno de Cristo, no arrebatamento da igreja. Então essa guerra cessa. Mas, até que esse dia não chegue, essa guerra ela está acontecendo independente dos fatos, independente da linha do tempo em que nós estamos inseridos. Porque se você observa o que o apóstolo Paulo disse, a origem dessa guerra é nas regiões celestiais e a gente luta contra esses principados e potestades, essas hostes celestiais da maldade, desde os ares. Então, essa guerra está acontecendo em uma dimensão superior à nossa. Nós estamos debaixo desta guerra. Então, independente da cronologia do tempo aqui, a guerra ela está acontecendo. Mas é óbvio que essa guerra ela pode, até mesmo porque o diabo ele analisa, o reino das trevas é extremamente organizado, o próprio Jesus disse isso, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, quando o reino do Espírito percebe que há um movimento seja das mulheres, dos homens, um movimento de um culto na igreja, quem de lado um movimento de um retiro, eles podem tentar, de alguma maneira, intensificar essa guerra, justamente para isso, para impedir pessoas de chegarem, para impedir, porque o diabo ele trabalha
na maioria do tempo, ele trabalha com a tentativa de impedir o que Deus está fazendo. Por isso que Jesus disse assim, os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, o portão é uma arma de ataque ou é uma arma de defesa? Defesa. O portão é uma arma de defesa. Então, como que o reino das trevas se organiza? Ele vai tentando bloquear as ações de Deus em nosso favor. Ele vai gerando situações e circunstâncias, porque o diabo ele não pode impedir Deus de ser Deus. Ele não pode impedir Deus de operar, mas ele pode impedir a operação de Deus de chegar até nós. E como é que ele faz isso? Ele vai gerando situações e circunstâncias. E isso fica muito claro, inclusive, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10, no verso 12, o anjo do Senhor aparece para Daniel e diz assim, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha que loucura. Daniel está cativo na Babilônia e ele precisa de uma resposta da parte de Deus e ele ora. E agora que o anjo chega com a resposta 21 dias depois que Daniel orou. E ele disse para ele assim, Daniel, você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia que você orou, Deus respondeu. Porém, quando eu estava vindo, porque a região, a dimensão espiritual é uma dimensão diferente da nossa, quando o anjo sai, a resposta sai do trono de Deus, da dimensão espiritual onde Deus está, nesse intervalo entre a dimensão espiritual onde Deus está, onde Deus reina, onde Deus baixa os seus decretos, é como se fosse a sala do trono, a sala do governo de Deus, aquela mesma que o profeta Isaías viu no capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Aquilo ali é a diretoria do mundo espiritual que estava reunida com Deus. É essa aquela visão que Isaías está tendo. Então, o anjo está explicando para Daniel o seguinte, você orou aqui na terra, no primeiro dia, Deus, na eternidade, baixou um decreto de resposta à sua oração e eu vim. Porém, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, o diabo não conseguiu impedir Deus de ser Deus. O diabo não pode impedir Deus de agir. Mas ele segurou as ações de Deus. Ou seja, o portão do inferno vem e tenta travar, impedir a resposta de Deus de chegar. Uau. As ações de Deus de chegar. Só que Daniel, ele entra naquele lugar que a gente sabe, né, que tem até a campanha do jejum de Daniel. Ele entra nesse lugar de jejum, de batalha espiritual. E o que Deus faz? Deus vai e libera um anjo, no caso Miguel, um ser espiritual mais poderoso do que esse anjo que estava trazendo uma resposta para Daniel, para que Miguel pudesse lutar contra o príncipe da Pérsia. Uau. E nessa batalha de Miguel contra o príncipe da Pérsia, Miguel vence o príncipe da Pérsia. Então,
o anjo que está trazendo a resposta de Daniel consegue romper essa camada, esse lugar de transição entre o reino do espírito e o mundo físico. Ele consegue romper esse lugar e traz a resposta para Daniel. Então, é óbvio que todas as vezes que nós nos posicionamos para receber mais de Deus, o reino das trevas, ele vai, de alguma maneira, tentar bloquear, impedir as ações de Deus. Então, quando a pessoa decide que ela vai para um retiro, que ela vem para um culto, que ela vai tirar um tempo de oração na sua casa, que seja, o mundo espiritual, ele vai, de alguma forma, de alguma maneira, tentar impedir. E a gente sente no nosso corpo físico os reflexos dessa batalha espiritual. É por isso que você disse assim, a gente fica com a impressão que parece que um caminhão passou por cima de nós, sim. Porque nós vamos sentir no nosso corpo físico os efeitos dessa batalha espiritual. A gente sente no nosso corpo físico o efeito das nossas emoções. A gente sente no nosso físico o efeito das ações espirituais. A gente sente no nosso corpo físico o derramar da unção de Deus. A gente sente no nosso corpo físico a intensidade da luta, da guerra, da batalha espiritual que nós estamos travando. E é por isso que a gente fica desse jeito assim, parecendo que um caminhão passou por cima. E a gente conversando um dia aqui, eu falei isso para vocês. Sempre depois que a gente sai também desse lugar de impacto, a gente fica meio estranho, a gente fica meio esquisito. Por quê? Porque você recebeu alguma coisa de Deus e aquilo precisa se ajustar em você. Em contrapartida, a nossa alma, porque nós não podemos esquecer, você é um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Você, eu, nós, no espírito, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado de Adão no Éden, a herança adâmica que nós carregamos, a nossa alma se inclina para o mal. A nossa alma não gosta de Deus. A nossa alma, ela se inclina para as coisas da terra, para as coisas da carne. Como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, a inclinação da carne é para as coisas da carne. Mas se nós andamos no Espírito, aí nós nos inclinamos para as coisas do Espírito. Então, quando Deus derrama da unção dele, da glória dele na nossa vida, a gente fica meio estranho porque você está se ajustando àquela porção que Deus te deu. Mas a gente fica meio estranho porque a nossa alma também resiste, porque a nossa alma, ela não quer isso. E a gente fica meio estranho no corpo, porque o nosso corpo, ele desfalece, ele fica alquebrado. O nosso corpo, ele sente toda essa guerra que está acontecendo no reino do Espírito, nas regiões espirituais, mas também que está acontecendo dentro de nós. Porque, como a palavra do Senhor diz, a nossa alma milita contra o Espírito, o Espírito guerreia contra a alma, um tentando impedir o outro de fazer a sua vontade. O senhor me deixou com muitas perguntas, pastor, na minha cabeça agora. Eu tô aqui escolhendo qual que eu pego primeiro. Mas antes de nós perguntarmos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o anúncio dos nossos patrocinadores e nós voltamos já já. E você, somos gratos pela sua vida e por nos assistir. Deus abençoe. O Pod Life e as suas extensões Pod Life School, Pod Life Dallas, Pod Life Express é um projeto que realizamos aqui na Adelife, com o objetivo de glorificar a Deus, alcançar, informar e impactar vidas através dos nossos conteúdos. E para que possamos melhorarmos ainda mais e cumprir a nossa missão, Deus nos abençoou com patrocinadores que acreditam e por isso investem no Pod Life. Vocês, a nossa audiência, podem contratá-los, são eles: WSM Epoxy Floors, After Hours Construction, NYC Marble Care, Sabrina Montante Brazilian Nails. Muito
obrigado. Louvamos a Deus por vocês e oramos para que Deus os abençoe cada vez mais. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar com sua audiência, sentir o desejo de fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, entre em contato, envie uma mensagem nas nossas redes sociais. Temos planos diversificados para você escolher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Deus não permite que zombem dele. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Então, pastor, a minha próxima pergunta é que muita gente, principalmente os mais antigos, assembleias, irmãs do coque, eles são acostumados, quando nós passamos por tudo isso, por essa batalha espiritual e o nosso corpo fica cansado, a gente ouve muito a expressão, isso é retaliação. Agora, o que é retaliação e é certo dizer dessa forma? Boa pergunta. O que é retaliação? Retaliação é um termo militar, tem tudo a ver com guerra. A ideia da retaliação é você vai talhar, você vai derrubar, abater, triturar. E aí você vai retalhar. Você vai fazer novamente aquilo que você já fez. O único problema é que a retaliação, ela não vem do exército mais fraco. A retaliação vem do exército mais forte. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem um dos exércitos mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso do mundo, em termos de estrutura, de armamento, de dinheiro. Tem muitos países no mundo aí que tem armas químicas, que tem também toda uma estrutura bélica, mas não tem a estrutura financeira e até mesmo a estrutura de soldados que o exército americano tem. Os Estados Unidos, por exemplo, passou só lá no Afeganistão 4 anos jogando míssil todo dia. Cada míssil custa $1 milhão. Então tem muitos países que eles têm uma estrutura para entrar na guerra, mas eles não vão suportar uma guerra. Existem países aí que têm uma estrutura, têm um bom exército, mas não aguenta 30 dias de guerra. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, eles têm uma estrutura para ficar muito tempo numa guerra. Então, eu já vi relatos de soldados americanos que eles diziam o seguinte, que às vezes eles estavam lá no Afeganistão e a tropa vinha e talhava, vencia os inimigos. E quando eles estavam prontos para voltar para a base, para ir embora, eles recebiam uma ordem superior dizendo assim, retalha. Ou seja, eles voltam destruindo novamente aquilo que já havia sido destruído. E, inclusive, é nesse momento que morrem civis, inocentes e crianças. Porque o exército já venceu a guerra. Só que ele vai e age como se não tivesse vencido. E retalha o inimigo. Então, existem alguns conceitos no nosso meio, principalmente no meio pentecostal, que o conceito é até correto, mas ele é aplicado da maneira errada. No time errado. Exatamente. Então, você não pode vir de uma guerra porque maior é o que está em nós do que aquele que opera no mundo. Quando o moço do profeta Eliseu sai de casa e ele vê o exército cercando Samaria, ele volta para dentro da casa e diz assim para Eliseu, meu Senhor, nós estamos cercados. Eliseu responde, nós estamos cercados? Você não sabe que maior e mais poderoso é o que está conosco?
E ele ora dizendo, abre, Senhor, os olhos dele para que ele veja. E naquele momento, Deus abre a visão espiritual daquele menino e ele vê ao redor do exército que ele pensava estar cercando Samaria, ele vê os carros e cavalos de fogo. Uhum. E Eliseu responde, nós não estamos cercados, nós estamos cercando. Uau. Então, se nós servimos a um exército que é mais poderoso do que o exército do nosso inimigo, a gente não pode dizer que eu estou me sentindo assim porque é retaliação. Não é retaliação. São ajustes que acontecem. Yep. São desgastes que acontecem. Porque o exército mais poderoso não é o que está contra nós. Yep. O diabo ele tem muito poder, como eu já disse. Mas só existe um que tem todo o poder. Aleluia. Yes. E nós estamos nesse lado. Então, o conceito de retaliação, ele é correto. Ele só é aplicado da maneira errada. Uhum. E, inclusive, isso gera até mesmo um bloqueio em algumas pessoas. Eu não vou no retiro, não, porque depois vai ter retaliação na minha vida. Uhum. Eu não vou cantar na igreja, não, porque senão depois vai ter retaliação. Eu não vou fazer a obra de Deus, não, porque o inimigo depois vai se levantar contra mim, vai me retalhar. O inimigo, ele se levanta contra nós todos os dias. Yep. Mas ele se levanta para cair. Porque Aleluia. maior é o que está conosco Yes. do que aquele que opera no mundo. Glória a Deus. Por isso que é importante que nós peçamos para Deus abrir a nossa visão espiritual, né? É. Porque se for parar para pensar, primeiro que cego não vai para campo de batalha, né? Cego não luta. Uhum. Segundo que quando nós temos os nossos olhos espirituais abertos, a gente consegue ver que, embora a gente esteja lutando essa guerra, Uhum. o fato de que eu estou cansado não significa que eu perdi. Yeah. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, quando acaba uma luta que a gente vê do UFC, whatever, tem os dois lutadores. Um tá todo acabado, o outro cara tá levantando a mão dele falando que ele venceu, mas se olha pra ele e fala, o cara tá destruído. Uhum. Então muitas vezes isso acontece com a gente pode estar parecendo destruído, mas nós não perdemos, nós vencemos, né? Amém. Você tem alguma pergunta? Não, pode Não, falar. pode. Você falou que tem um monte de... É que eu ouvi você. Pode falar. Quando o senhor estava falando, entrou uma dúvida, porque nós sabemos que a Bíblia menciona dessa luta que nós temos do nosso espírito contra a carne. Só que agora o senhor mencionou dessa outra guerra quando mencionada no livro de Daniel, que era a guerra do anjo contra os anjos do mal. A questão é, essa guerra que nós estamos falando é a mesma? A guerra espiritual da nossa alma contra o espírito é a mesma guerra do inimigo contra as coisas de Deus? Sim e não. O que nós precisamos entender é que essa guerra espiritual, ela acontece de duas maneiras. Ela está acontecendo no âmbito do espírito, por isso que o anjo vem da dimensão onde Deus está, trazendo uma resposta para Daniel, e ele é bloqueado nos ares, na dimensão espiritual, pelo príncipe da Pérsia, para que ele não chegue com a resposta até Daniel. Então, esse momento aqui, essa guerra está acontecendo do lado de fora, certo? Uhum. Só que por que essa guerra está acontecendo aqui? Essa guerra está acontecendo aqui por causa de uma oração de um homem de Deus, de um homem espiritual, por causa da necessidade de um servo de Deus. Então, é uma questão que ela se manifesta no âmbito do espírito, mas ela tem uma ligação direta conosco. Porém, existe a guerra do nosso espírito contra a nossa alma, contra a nossa vontade. Essa guerra aqui, ela é também parte de toda essa estrutura que a gente chama de batalha espiritual, só que ela está acontecendo dentro de nós. Por quê?
Porque o ser humano uma vez caiu. Adão, na queda dele, ele derruba toda a humanidade que viria após ele. Por isso que eu sempre digo assim, ó, ninguém cai sozinho. Você pode ver que quando um casal, por exemplo, que serve a Deus, se um para, a tendência natural é que o outro pare. Se os pais deixam de servir a Deus, a tendência natural é que os filhos também deixem. Porque ninguém cai sozinho. Por que o diabo investe tanto contra líderes da igreja, contra o pastor, contra os pregadores, contra o ministério de louvor? Por quê? Porque quando uma dessas pessoas desistem, elas vão arrastar sempre outros junto com ela. E isso faz parte dessa guerra espiritual. Agora, na queda de Adão, na queda dele, ele arrasta toda a humanidade com ele, no sentido de a nossa natureza, a nossa alma, ela passa a se inclinar para as coisas do mal. Então Deus, ele vem dentro de nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo, por intermédio do sacrifício de Jesus, e Deus quer trazer-nos de volta para aquele lugar de filhos de Deus. Só que aí a nossa alma, que onde estão alocadas as nossas vontades, os nossos desejos, as inclinações naturais desse ser que nós somos existencial, ela vai puxar isso para as coisas contrárias a Deus. Então, o espírito está puxando para as coisas de Deus, a alma vai puxar para as coisas da carne. E é óbvio que, como o reino das trevas sabe que dentro de nós existe essa luta, ele vai mexer, então, nas estruturas aqui do lado de fora para fazer com que a gente perca essa luta aqui do lado de dentro. Então, toda essa luta, toda essa guerra, ela está, de alguma maneira, conectada. Só que no caso do profeta Daniel, fica explícito quando ela está acontecendo na dimensão do reino do Espírito. E existe essa guerra que nós travamos ela dentro de nós, para que nós não venhamos a submeter a nossa vida à vontade da nossa alma, mas nós venhamos submeter a nossa vida à vontade de Deus. Porque isso que é a conversão, isso que é a metanoia, isso que é o metamorfos. Quando o próprio apóstolo Paulo diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, ao invés de a gente tomar a forma deste mundo, seguir o fluxo, fazer o que o mundo faz, gostar do que o mundo gosta, nós vamos ter que gostar do que Deus gosta. Yes. Nós vamos ter que buscar a orientação de Deus para a nossa vida. E nesse momento, nós vamos travar uma guerra dentro de nós. Yeah. O meu pai costumava dizer que quando a gente aceita Jesus, a gente compra uma guerra com o inimigo. Olhando por esse ponto de vista, se uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor e começa a viver não mais segundo a vontade de Deus, essa guerra cessa? Essa guerra ela não vai cessar. Mas o que acontece é o seguinte, quando a pessoa se desvia do caminho do Senhor e ela passa a ceder por completo ao controle, ao governo da sua alma, essa pessoa ela vai morrer no espírito. Então, ela se move o tempo todo, ela é aquilo. Na carne. Exatamente, é o que o apóstolo Paulo chama de carnal. A gente pode chamar também de almático. As pessoas que só se movem na alma. E aí elas vão sentir menos os efeitos dessa guerra. Por quê? Porque o espírito está morto. Elas vão precisar aceitar Jesus novamente, se arrepender dos seus pecados, para que aconteça aquilo que Jesus explica para Nicodemos, o novo nascimento no espírito. E Nicodemos não entendia isso. Por isso que ele fala assim, mas como sendo eu já velho, posso voltar
para o ventre da minha mãe nascer de novo. Porque Nicodemos está pensando em um nascimento físico. E Jesus está falando de um nascimento espiritual. E é interessante que eu já falei algumas vezes aqui sobre esse momento, esse encontro entre Jesus e Nicodemos é um encontro poderosíssimo. Porque de um lado tem um príncipe da sinagoga, Nicodemos era o principal da sinagoga. E do outro, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Desse lado tem um cara que conhece tudo da lei, tudo da palavra de Deus. Do outro lado tem aquele que é a própria palavra personificada, o verbo encarnado. E olha o nível, o que esse encontro produz. E quando Nicodemos dá essa resposta para Jesus, ali Jesus desmonta toda a teologia de Nicodemos, toda a posição teocrática que Nicodemos ocupava, porque ele diz assim: você é mestre e não entende o que eu estou te falando? E se eu começar a te falar de coisas espirituais de verdade? Porque isso, por mais complexo que pareça, isso é algo básico dentro da estrutura do reino do Espírito. E, infelizmente, a maioria das pessoas não entendem isso. É por isso que mesmo a gente vê que existem pessoas que elas já estão há muitos anos na igreja. Elas nasceram dentro de um contexto de igreja. Exatamente, eles se tornaram religiosos. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. Eles continuam almáticos, carnais, mesmo vivendo num contexto de igreja, mesmo ouvindo pregação, mesmo cantando louvores, mesmo adorando, eles fazem tudo certo, só não nasceram de novo. E esse nascer de novo que o senhor está falando não necessariamente é o batismo nas águas, né? Não, é o que Jesus está falando com Nicodemos. É o novo nascimento no Espírito. É a proposta que o apóstolo Paulo está dizendo. Não toma a forma do mundo. Não se conforme, não tome a forma deste mundo. Mas mude a sua mentalidade. Isso que é a parte mais difícil, é mudar a mentalidade das pessoas que nasceu na igreja ou até tem muitos anos na igreja, porque já criou o conceito, já criou uma mentalidade que, tipo assim, as pessoas não aceitam mudar. Ou é difícil de mudar aquilo que já está impregnado dentro da mente da pessoa. Isso porque a gente vê as pessoas que novo na fé, né? Ou até os jovens aceitam mais a mudança dentro da igreja, mudança de o que seja, né? Espiritualmente falando. Eu acho que o que mais incentiva essa falta de mudança é o fato de que se a pessoa pensa que ela tá certa, sabe, ela não vai querer mudar. Só que a questão é que nós, e isso nós aprendemos, viemos falando muito sobre isso, nós fomos ensinados errado a nossa vida toda, achando que estávamos aprendendo certo. Existem duas coisas que são muito perigosas. O não saber e o pensar que sabe. Então, existem pessoas perdidas, elas estão perdidas porque elas estão fazendo errado. Mas elas estão fazendo errado porque elas não sabem fazer o certo. Então, elas estão errando. Porém, existem pessoas que elas também estão perdidas. Por que elas estão perdidas? Porque elas estão fazendo errado. Mas por que elas estão fazendo errado? Porque elas pensam que o que elas estão fazendo é o correto. E isso acontece com o religioso. Nicodemos. Ele não consegue entender. E, na verdade, não está nem muito disposto. Por quê? Porque ele acha que é do jeito dele. E isso produz, seja qual grupo a pessoa esteja,
Você me perguntou, né? Você falou assim, quando a pessoa se afasta de Jesus, essa guerra cessa? Não, mas é a cauterização da mente. Então, a pessoa que está mergulhada no pecado, chega uma hora que ela para de ouvir. Porque por mais perdido que alguém seja, todos nós carregamos uma centelha, uma fagulha de Deus em nós. E Deus, ele vai constantemente tentando chamar a nossa atenção. E o que Deus usa? Ele usa a nossa consciência para isso. Só que se você vai repetindo um comportamento errado, chega um momento que você cauteriza a sua mente, de maneira que você já não sente mais os efeitos daquilo ali. É por isso que você pode conversar com qualquer pessoa que mergulhou muito, seja na droga, seja na bebida, seja no crime, todo mundo vai falar a mesma coisa. O mais difícil é fazer a primeira vez. Yes. Por quê? Porque a primeira vez, a sua consciência, ela ainda tenta chamar a sua atenção. Mas você vai repetindo, você silencia essa voz de Deus dentro de nós e você entra nesse lugar de cauterização da mente. A religião faz a mesma coisa com as pessoas. Elas vão tendo a sua mente cauterizada por hábitos. Ela vai tendo a sua mente cauterizada pela religião, pelo rito, e não desenvolve relacionamento. Yes. Porque a função, qual que é a função da religião? Como a palavra original já diz, religare, reconectar. A função dos ritos. Por que a gente tem que sair de casa e vir para a igreja? Por que a gente tem que sair de casa, sair da cidade, sair do estado e ir para um retiro? Isso é um rito, é um ritual. Qual que é a função do ritual? Nos levar a Deus. Para a gente desenvolver relacionamento. O problema é que existem pessoas que elas vão permanecer na execução dos rituais e nunca vão chegar nesse lugar de relacionamento. E é aqui, nesse lugar de relacionamento, que a gente deixa de ser carnal, que a gente deixa de ser almático para se tornar uma pessoa espiritual de verdade. Só que se a gente não chega nesse lugar de relacionamento, a gente não sai desse lugar de carnalidade. E aí, o tempo vai passando e acontece um fenômeno que eu costumo chamar de ananismo espiritual. O ananismo é uma doença onde a pessoa ela envelhece, mas não cresce. O ananismo espiritual é a mesma coisa. A pessoa está há muitos anos, ela está velha dentro do ambiente da fé, mas ela permanece pequena. Nunca cresceu. Nunca se converteu de verdade. Nunca teve a sua vida realmente mudada, transformada, impactada na devida proporção do tempo em que ela tem contato com a fé, com a palavra de Deus, com as verdades de Deus, com a presença de Deus e todas essas coisas. Amém. Uau. Muita coisa, né? Muito forte. Mas infelizmente a gente já tá chegando ao final do nosso podcast. Eu acho absurdo isso. A gente fica tão empolgado aprendendo que a gente fica assim, Você não, eu tem quero mais uma ouvir pergunta, mais. Nai? Aproveita que a gente tá no Não, final. a gente sempre tem perguntas, né? A gente nem tudo bem. entrou no... Na verdade, a gente nem entrou na parte da batalha espiritual sobre... como que fala em português? Como que é? Geology. Geographic. A geografia A espiritual. geografia espiritual. É, porque o retiro tem essa o retiro é uma estratégia de guerra. Nós precisamos entender que a sua geografia física ela está submetida a uma geografia espiritual. Então, por exemplo, Deus nos plantou aqui em Mineola. Aqui é a nossa geografia física. Mas essa geografia física ela está debaixo de uma geografia espiritual. Então, quando a gente faz um retiro, o que é que a gente faz? A gente sai da nossa geografia física e, consequentemente, a gente está saindo também de debaixo da nossa geografia espiritual. E isso nos dá
a possibilidade da gente receber, por exemplo, uma resposta de Deus. E aqui a gente poderia começar a responder aquela pergunta lá de trás, né? Por que que a gente faz retiro? Por causa disso. Porque existe uma guerra e a gente precisa se fortalecer para ganhar essa guerra. O nosso inimigo, ele é um inimigo invisível, espiritual e poderoso. E nós temos que usar estratégias para vencer essa guerra. O retiro é uma estratégia de guerra. Porque quando você sai da sua geografia física, você sai da sua geografia espiritual e às vezes você está orando, mas por você estar debaixo dessa geografia espiritual que predomina sobre a sua geografia física, Deus às vezes está respondendo uma oração sua e você não está percebendo. Deus quer comunicar a você alguma coisa e você não está conseguindo absorver aquilo por causa do congestionamento espiritual. E aí quando você sai dessa geografia física, você sai também dessa geografia espiritual e aí você consegue receber de Deus porque você tem certa clareza. Mas De tempo em tempo, eu, por exemplo, eu faço isso. Quando eu tenho uma decisão importante para tomar, quando eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso ter uma clareza daquilo que Deus quer que eu faça, eu converso com a pastora Tatiane, eu falo assim, amor, você segura a ponta aí que eu vou passar 2 dias, 3 dias. Eu já passei 7 dias lá no monte onde eu levo os homens para orar lá no retiro, sozinho. De ir para lá e ficar lá orando e jejuando. Por quê? Porque eu estou fora da minha geografia, então eu consigo receber de Deus algo que talvez se eu tivesse aqui eu não conseguiria. São estratégias de guerra. Mas isso também não nos torna mais vulnerável para as ciladas do mal, para as ciladas do diabo? Porque eu lembro quando nós fomos no retiro passado das Filhas do Rei, que a Camila Barros pregou, e ela mencionou assim, ela falou assim, lá no Brasil, eu já marquei território. Falou assim, ali o inimigo não vinha mais afligir ela, o inimigo não vinha mais bater de frente com ela. Ela falou, mas um dia ela viajou para os Estados Unidos, você lembra disso, amiga? E ela falou assim, que ali o inimigo começava a tentar ela, quando ela saía dessa geografia natural dela. Então, ao mesmo tempo que a gente fica mais aguçado espiritualmente para as coisas de Deus, a gente fica mais vulnerável para coisas do diabo? É por isso que eu digo o seguinte, a gente tem, por isso que esse assunto e como Tem todos os muitas outros, coisas que... a gente não pode transformar isso numa doutrina para a igreja. Sim. É daí que surgem muitos problemas. Que é quando as pessoas, às vezes, elas pegam as experiências espirituais, e eu não estou dizendo de maneira alguma que foi isso que a pastora Camila fez, ela só compartilhou uma Sim. realidade que acontece com ela. Mas eu não posso pegar a realidade que acontece com ela e falar que vai ser assim com todo mundo. Sim. Até porque a pastora Camila Barros, ela é hoje uma conferencista internacional, é talvez a maior voz feminina de língua portuguesa no mundo, é a pregadora hoje com maior abrangência, e é óbvio que por esse alcance que ela tem, quando ela sai da geografia física dela e, consequentemente, da geografia espiritual onde ela está, da jurisdição espiritual dela, com toda certeza, para tentar parar essa expansão, esse alcance que o ministério dela tem, o reino do Espírito vai também se mover. Vai se mover. Mas eu não posso dizer que isso acontece com todo mundo. Até então, porque eu aprendi, correct me if I'm wrong, eu aprendi que tem demônios que eles dominam aquele território. Então, os demônios que estão dominando aquele território onde que ela está, que tem anjos também que dominam aquele território, é totalmente diferente do que os demônios daqui, entendeu? Então, a guerra vai ser diferente. Então, Sim. tem que usar estratégia diferente. Sim, sim. Existem pessoas que não gostam quando a gente fala que existem espíritos territoriais, eles falam que isso é mas mentira. existe. Não é mentira.
A gente observa, por exemplo, na palavra do Senhor, quando Jesus ele expulsa os demônios do Gadareno. Os demônios pedem para Jesus mandá-los para os porcos, porque eles não queriam sair daquele território. Porque aquele era o território deles. Aquele era o território deles. Então, mais uma vez, sem querer fazer doutrina para a igreja, mas a gente está falando aqui de questões de batalha espiritual e da experiência pessoal que a gente tem. Sim. Eu me lembro, por exemplo, que uma das vezes, eu acho que foi a primeira vez que eu tive na Louisiana, lá em New Orleans, na igreja do pastor Aguicelmo, eu fui pregar num retiro de homens lá também, e foi muito forte o que Deus fez. Mas eu senti o nível da batalha espiritual, porque lá New Orleans é a capital do voodoo, sim, macumba, né? Da macumba, da alta magia, né? Então, eu senti de uma maneira muito intensa e muito clara o nível da batalha espiritual. Então, eu preguei na quinta noite, na sexta, o dia inteiro, até de madrugada, sábado, o dia todo. No domingo, pela manhã, nós encerramos o culto na igreja dele, foi uma benção. Mas quando nós encerramos o culto no domingo, era 1h da tarde, eu já estava sentindo no meu corpo físico, na mente, no espírito, o nível da guerra, daquilo que eu estava enfrentando. E eu passei daquela tarde de domingo, o restante da tarde, o restante da noite, a madrugada inteira, debaixo daquele nível de opressão, de luta, de guerra. Quando eu entrei no avião, o meu voo fazia conexão, ou foi Atlanta, na Geórgia, ou foi em Washington, D.C. O senhor falou que era Washington, D.C. Washington, né? Quando eu desci em Washington, eu falei assim, eu vou ter que entrar num banheiro aqui para orar. Tamanho era o nível da guerra que eu estava sentindo. Quando eu entrei no banheiro, antes de orar, aquele negócio saiu. Aquilo simplesmente cessou. Por quê? Porque eu saí da geografia espiritual. Você onde falou que sentiu algo puxando na sua perna? Sim, eu sentia o tempo todo, como se tivesse um negócio puxando o meu paletó assim, puxando a minha calça na perna. Eu sentia aquele arrepio, que não é aquele arrepio do espírito, é como se tivesse uma sombra muito perto aqui, assim, me acompanhando. Eu tava com um bracelete, que o bracelete quebrou no meio. Quando eu entrei no banheiro, ele quebrou no meio. Quando ele quebrou no meio, um bracelete que é escrito Jesus Cristo, ele quebrou na emenda do nome. Ele caiu o Jesus para um lado e o Cristo para o outro. Quebrou na emenda, o nome do Senhor permaneceu intacto. O bracelete quebrou no meio. Naquele momento, quando eu abaixei para pegar aquele bracelete, aquele negócio que estava me acompanhando saiu. Por quê? Porque eu mudei a geografia. E isso acontece tanto do lado de Deus quanto do lado do diabo. A prova disso é que quando Jacó está saindo de Canaã, fugindo do seu irmão Esaú, quando ele chega na fronteira, que ele tem aquele sonho, que ele vê a escada posta, por que ele vê os anjos subindo e ele vê anjos descendo? Ele não viu anjos descendo e anjos subindo. Ele viu anjos subindo, anjos descendo, e Deus estava no topo da escada. O que estava acontecendo? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então, Jacó, ele tinha os anjos do Senhor acompanhando ele. Só que quando ele estava para cruzar o território de Canaã, ele estava na fronteira, aqueles anjos que estavam acompanhando ele até ali não podiam seguir viagem com ele. Porque aqueles anjos trabalhavam dentro do território da terra da promessa. Então, quando ele dorme ali, Deus permite ele ver o que está acontecendo. Aqueles anjos sobem e Deus envia outros anjos para continuar acompanhando ele, em resposta daquela oração que ele fez. Ele diz assim, se o Senhor for comigo, me guardar na viagem, me der pão para comer
e me trouxer de volta à terra dos meus pais, o Senhor será o meu Deus e eu te darei o dízimo de tudo. Então, aqueles anjos que estão descendo é a resposta da oração dele para que ele possa continuar agora numa outra geografia física e, consequentemente, numa outra geografia espiritual. Muito forte. Aí eu amo falar sobre isso. Eu amo essa cara. Você sabe. E antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir para que o senhor aconselhasse, desse um conselho para todos nós, para que a gente não termine apenas falando sobre Batalha essa espiritual. batalha espiritual, mas ainda dentro disso, o que nós, como cristãos, devemos fazer. Claro que Paulo ensina, e qual o seu conselho para todos nós? Seguir esse conselho que o apóstolo Paulo diz. É interessante que se a gente olhar assim, todo o contexto do capítulo 6, olha que coisa linda. Paulo está falando do relacionamento familiar. Ele está falando de coisas corriqueiras da vida. Como é que os filhos devem obedecer os pais. Antes, no capítulo 5, ele está falando de como o marido deve tratar as esposas. Ele está falando de algo completamente, absurdamente comum, corriqueiro, natural. Só que depois que ele dá todas essas instruções, ele fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos suportar, vencer, suplantar as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, você consegue entender que o que ele está dizendo, tem um monte de coisa que vocês estão enfrentando dentro da família de vocês, que vocês estão achando que o problema de vocês é um contra o outro. E, na verdade, vocês estão debaixo de uma influência espiritual. Então, não adianta vocês ficar brigando o marido contra a esposa contra o marido, os pais contra os filhos contra os pais, os irmãos contra os irmãos. O que vocês precisam é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque aí vocês vencem essa batalha que está acontecendo aqui, no âmbito do Espírito, mas que está atingindo a vida de vocês aí. O que eu posso dizer para a nossa audiência, para vocês, é: vivam um relacionamento íntimo com Deus. Aleluia. Como é que a gente faz isso? Não tem outro caminho. Uma vida de princípios. Cumpra princípios da palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Faça o que a palavra de Deus manda. Custe o que custar, doe o que doer. Vive uma vida de princípios. Vive uma vida de santificação. O diabo, a gente resiste a ele e ele foge de nós. Da aparência do mal, nós é que temos que fugir. Yes. Fuja da aparência do mal. Fuja das mentiras, fuja das fofocas, fuja das rodas de escarnecedores, fuja das tentações, fuja das facilidades, fuja da aparência do mal. Viva uma vida de princípios, fuja da aparência do mal e viva uma vida de oração. Amém. Glória a E Deus. certamente, esse que é maior e mais poderoso é fiel para nos dar vitória. Glória a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. O nome que se nomeia acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo dela. O nome a qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus, o nosso Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Encerra pra gente, tá, Nai? Ai, que honra. Você me deixou o papel mais difícil, porque eu não quero nem encerrar, você sabe, né? Então, pessoal, esse foi mais um Pod Life School. Eu espero que, com certeza, você tenha ficado até o final
para que a sua vida seja tão edificada quanto a nossa foi agora. Como a Lê já falou, só vou relembrar, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aí para dar mais audiência pra gente e enviar também para aquelas pessoas que você conhece, para que eles sejam tão edificados quanto você é. Nos grupos. Olha quantas coisas nós aprendemos aqui, quantas pessoas precisam aprender o que Verdade. nós aprendemos. Então, subscribe aí, lembra de ativar o sininho e nós nos vemos no próximo Pod Life. Yes. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Deus abençoe.